Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, dos versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Amados e amadas de Deus, estamos nessa terceira semana da Quaresma, tempo forte, tempo em que a Igreja coloca diante de nós a conversão através dos exercícios quaresmais, da caridade, do jejum, da oração, onde a Igreja, amados e amadas de Deus, ela quer que cresçamos no nosso caminho de fé. E a palavra de Deus hoje nos ilumina com esse texto onde Jesus expulsa um demônio que é mudo. Diz o texto do Evangelho, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, um demônio mudo que emudecia aquele homem que estava possuído pelo demônio. O demônio é mudo e emudece este homem. Alguém, amados e amadas de Deus, que tinha perdido a capacidade de se comunicar, a capacidade de falar. Alguém que, porque possuído pelo demônio, estava bloqueado na sua capacidade de falar. Diz o texto do Evangelho, quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as pessoas ficaram admiradas. Amados e amadas de Deus, Jesus expulsa o demônio daquela pessoa, a pessoa começa a falar. O demônio emudecia aquela pessoa, lhe impedia de comunicar. Agora ela foi libertada do domínio do demônio, agora ela pode falar. E as pessoas então disseram, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Amados e amadas de Deus, Jesus liberta do poder do demônio. Jesus abre aquela pessoa ao seu poder de comunicar e acusam Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Amados e amadas de Deus, a incapacidade de perceber o que está acontecendo no meio dos homens, a incapacidade de perceber o que está acontecendo no meio da humanidade, a incapacidade de perceber que o Filho de Deus está libertando as pessoas. E Jesus então vai dizer: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como sobreviver o seu reino?
Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Amados e amadas de Deus, se Jesus age por Beelzebul, Beelzebul está dividido, o reino dividido caminha para ruína. Jesus, amados e amadas de Deus, ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, pela força de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso, eles mesmos serão vossos juízos. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Jesus age pela força do Espírito de Deus. Dedo de Deus significa Espírito de Deus. Jesus age pela força do Espírito de Deus. Jesus age pela força do Espírito de Deus nele. É o Filho de Deus ungido pelo Espírito de Deus que liberta as pessoas, que liberta este homem que era mudo, que liberta o ser humano, que coloca o ser humano na condição de amar, de servir, de se doar. Jesus não quer que ninguém seja prisioneiro, que seja prisioneiro do mal, que seja prisioneiro do demônio, ou que viva em outras formas de prisão. Jesus, amados e amadas de Deus, ele quer o ser humano livre. Ele quer que o ser humano viva livre. É o Filho de Deus que liberta as pessoas. E Jesus agora fala então de um homem mais forte que vem e que domina. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Amados e amadas de Deus, Jesus é esse homem mais forte. Jesus é o Filho de Deus que age na força do Espírito de Deus. Jesus é o Filho de Deus mais forte que liberta as pessoas. E Jesus conclui, então, quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Amados e amadas de Deus, está com Jesus. Recolher com Jesus. Ser verdadeiro discípulo, discípula de Jesus Cristo. Que essa palavra de Deus nos ajude a perceber que Jesus nos quer verdadeiramente livres. Jesus nos quer verdadeiramente libertados de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos impede de vivermos verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. E o pecado é uma dessas coisas que nos aprisiona. O pecado é uma dessas realidades que vai nos tornando escravos, que vai criando trama em nós. Que essa palavra de Deus nos ajude a vivermos livres, que essa palavra de Deus nos ajude a nos libertarmos, que essa palavra de Deus mostre para nós que Jesus nos quer livres, livres para servir, livres para amar. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.